Então, vejam, a poluição por petróleo, ela pode acontecer aí de diversas formas, né? Porque o derramamento, tanto ele pode ser é, acidental, como ele pode ser prejudicial mesmo. Assim, prejudicial não, por intenção, intencional, tá? Como vocês sabem, as maiores refinarias de petróleo, elas ficam no mar, tá? Porque é muito mais fácil extrair petróleo na crosta oceânica. Vocês sabem a diferença de crosta terrestre para crosta oceânica, né? A crosta terrestre é justamente a superfície da Terra, mas aí a gente vai da parte terrestre até o fundo, até como é que se diz? A profundidade, enfim. E a crosta oceânica é a crosta que fica por baixo do mar, ou seja, a crosta oceânica é muito mais fina do que a crosta terrestre, certo? E as refinarias, a maior parte das refinarias, elas ficam na crosta oceânica, tá? Porque fica mais fácil de extrair esse petróleo. E aí, muitas vezes, gente, a água se contamina decorrente a vários fatores. Então, um vazamento dessas refinarias, tá? No transporte, então, um navio petrolífero, ele virou. Muita gente, sabe o que é que faz? Às vezes, o pessoal lava os tanques, os tonéis de petróleo, lava e joga aquele excesso no mar. Veja que coisa eles fazem. Então, tudo isso vai contribuir aí para a poluição do mar por petróleo. Deixa eu ver aqui. Acidentes, plataformas, lá. Aí o que é que acontece? O petróleo, gente, ele vai se formar na superfície, até porque vocês sabem que o petróleo ele é um óleo, certo? E isso vai interferir na passagem da luz solar para uma determinada região, tá bom? Impedindo o fitoplâncton e as águas de realizarem a fotossíntese daquela área, tá? Outro problema é que alguns peixes e alguns outros animais ali aquáticos, quando eles ultrapassam uma poça de petróleo, vamos dizer assim, esse óleo ele vai grudar nas brânquias dos peixes e isso vai impossibilitar com que eles respirem, tá? Outro problema, aves aquáticas também. Uma ave, quando se mergulhar numa poça de petróleo, ela vai ficar literalmente toda encharcada de óleo e aí ela fica pesada e não consegue levantar voo e morre, tá certo? Sem falar também, ó, que o petróleo, quando ele vem das águas do mar para a praia, ele pode ser tóxico para a população ali que mora em proximidades da praia. Aqueles óleos ali que a gente viu, aquele óleo, aquele petróleo que poluiu as praias do Nordeste, aquilo ali o pessoal estava tirando com a mão, gente. Aquilo ali é altamente tóxico, tá certo? Sem falar também que isso matou um monte de tartarugas, acabou um monte de ninho de tartarugas, porque estava na questão foi para a areia e tudo mais. Então, tivemos sérios problemas com relação a essa questão do petróleo em si, certo? E aí existe uma coisa legal que pode ajudar, vamos dizer assim. O que é que tu tá rindo, João? O petróleo ele pode ser degradado por alguns tipos de micro-organismos, certo? Porém, essa degradação ela ocorre de forma muito lenta, muito lenta, tá certo? E às vezes pode ser bom e às vezes não pode ser tão bom, tá? Porque aí vai depender do tipo de micro-organismo que você está colocando ali no mar. Pode ser que a gente coloque um micro-organismo que possa agredir aquela região e tudo mais, tá? Então, existem já vários tipos a própria Marinha é quem faz vários tipos de trabalhos junto com algumas ONGs, junto com alguns órgãos de defesa, né, dos mares e tudo mais, para tentar fazer o máximo de retirada de óleos, certo? Dessas regiões aí do oceano. Vocês não viram, por exemplo, aquelas reportagens daquele óleo todinho que veio para as praias? Aquilo é o que veio para as praias. Imaginem o que tem
no oceano mesmo, no mar aberto. Então, gente, acontece muitos desastres devido à poluição por petróleo no mar, certo? Aí, ó, banho de mar. Vocês acham que o banho de mar ele é bom ou ele pode ser ruim para a saúde? Eu acho que seria ruim Por quê? por causa dos sais. Não necessariamente por conta dos sais, ó, gente. O problema do mar, às vezes, é que muitas cidades, assim, à beira-mar, né, elas despejam no mar esgotos sem tratamento. Isso acontece, isso pode acontecer. Aí o risco de contaminação ele pode aumentar. Por quê? Porque muitos organismos causadores, micro-organismos causadores de doenças, eles podem contaminar ali aquela área, porque eles vêm do esgoto. Então, ó, micro-organismos causadores de diarreias, hepatites, alguns tipos de fungos que podem causar micoses, certo? Eles podem sim aumentar muito a questão da contaminação e da disseminação de doenças infecciosas pelo banho de águas em regiões contaminadas. Tá certo? Agora, lógico, isso não vai acontecer em Recife. Né? Recife é uma capital. Agora, em áreas assim, cidades pequenas que têm praias, isso pode acontecer. Pronto, uma praia que eu acho super nojenta, sempre achei, nunca mais eu volto lá, é aquela praia de São José. Uma praia extremamente nojenta. Por quê? Porque já não tem-se um tratamento tão bom. Não sei como está hoje, porque já fazem 20 anos que eu não vou lá. Então já não se tem tanto esse tratamento tão bom, já ouvi falar que não se tinha tanto um tratamento bom para a questão do esgoto, e as próprias pessoas que vão para lá são as principais que vão e poluem aquela região. Tá? Então a gente não vai ter poluição de mares de acordo com isso, não, com petróleo, com produtos químicos, não. Tem a poluição mesmo da população, a população que joga lixo no mar e tudo mais. Tá? Então isso aí é uma coisa assim que é mais a falta de educação do povo, que é podre mesmo, porque eu vou dizer, viu? Tem gente podre nesse mundo. Pense como tem. Chega a me dar raiva o negócio desse. Pra morrer. Olha, sei não. Deixa eu ver só uma coisa aqui, viu, gente? Só um minuto. Então, a gente fecha essa questão de poluição da água, tá? E a gente agora vai falar um pouquinho do problema do lixo, né? Que é um dos principais fatores que podem acometer aí e causar uma poluição agora no solo, tá certo? A poluição do solo, as poluições do solo, elas são provenientes basicamente do lixo, tá certo? Existe, obviamente, as poluições por produtos químicos e tudo mais, mas o maior fator aí que polui o solo é o lixo, tá certo, gente? Como vocês sabem, o lixo ele é algo inevitável de não ser produzido. Você nasceu, você está produzindo lixo. Você nasceu, você tá produzindo resíduos, tá? Porque até o bico de uma chupeta que você chupou na sua infância, que não presta mais, ele vai para o lixo, ele vai virar resíduo. Tá certo, gente? Então, basicamente, segue aquela mesma coisa que a gente vem estudando. Quanto maior a população, maior a produção de lixo, maior o impacto no meio ambiente, tá? E o lixo, a gente chama ele de resíduos sólidos, tá? Esses resíduos sólidos, eles podem ser de diversos de diversas composições. Então, pode ser um resíduo sólido orgânico, pode ser um resíduo sólido químico, pode ser um resíduo sólido hospitalar, pode ser um resíduo sólido doméstico. Então, a natureza do lixo ela pode vir de diversas áreas, de diversas formas, de diversos lugares. A gente vai ter lixo em todo canto. Tá? E aí, a preocupação com o lixo ela é importantíssima, porque a gente precisa ter e fazer o descarte correto, adequado de cada tipo de lixo. Tá? Não pensem que as lixeiras que a gente vê lá coloridas, vermelho, verde, azul, amarelo e tal, e dentre outras cores, aquilo é besteira não, viu, gente? Não façam isso. Vocês, nós, né? Temos a ideia, isso é besteira. Não, não é.
Não é. Se a lixeira vermelha é para jogar plástico, jogue plástico. Se a lixeira a amarela é para jogar metal, jogue lata, metal, o que for. Mas respeite, tá? Porque antes do seu preconceito, eu falo isso por mim, por todos nós, antes do nosso preconceito de dizer que é besteira, vários estudos comprovam que não é. Tá certo? Então a gente tem que dar um pouco mais de valor às coisas que realmente são comprovadas, são estudadas cientificamente, certo? E pequenos atos podem sim melhorar o nosso ambiente e a nossa convivência. Tá certo, gente? Então respeitem tudo isso. Olha, sinalizações. Eu digo isso, sabe por quê? Porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai ficando ruim, a gente vai ficando chato, a gente vai ficando caquético, tá? Mas sinalizações, seja o que for, de lixo, sinalização de trânsito, de qualquer coisa, assim, respeitem, gente, porque é o melhor a se fazer. O pessoal que fez, desenvolveu tudo isso, sabe o que está fazendo e a gente tem que seguir. Se a gente não segue, o mundo fica um desordem. Tá certo? Voltando para o lixo, o lixo, ele, como eu falei a vocês, ele pode vir de diversas áreas. Né? Ele pode ser um lixo industrial, ele pode ser um lixo doméstico, e tudo isso pode vir levar à contaminação não só do solo, como de várias outras coisas aí do nosso ambiente, tá certo? Nas grandes cidades, a coleta e a destinação do lixo coletado representam um imenso desafio, porque nem todas as cidades ela tem uma coleta de lixo frequente, adequada, certo? E nem todas as cidades elas jogam o lixo no local correto, da forma correta. O que a gente vê muito por aí são grandes lixões. O lixão, ele é algo totalmente errado, tá? Totalmente errado. Por quê? Primeiro que a gente vai ter lixo a céu aberto. Vai aumentar a proliferação de animais, de insetos, certo? Seres, no geral, que são vetores de doenças infecciosas, tá? Outra, contaminação do solo. Então, o próprio lixo, vocês sabem, ele produz uma substância que é o chorume, principalmente o lixo orgânico, que vai contaminar altamente aquela região daquele solo. E isso passa para as regiões adjacentes, não é só aquela região que está o lixo. O solo ao redor ele pode ficar contaminado também, tá certo? Sem falar nos outros tipos de lixo que fica por ali misturado, como lixos eletrônicos, lixos químicos e tudo mais. Tá? Vejam, no Brasil são produzidas 250 toneladas de lixo por dia, ou seja, 90 milhões de toneladas por ano. Por ano, tá? Então, ó, esse lixo ele pode ser dos mais variados componentes. Não pode ser um lixo orgânico, pode ser vidro, pode ser lata, pode ser papel, papelão, isopor, certo? Tecido, o que vocês imaginarem, lixo eletrônico, principalmente lixo eletrônico. Aí. De 10 anos, acho que 10 anos pouco, de 15 anos para cá, a quantidade de lixo eletrônico tem aumentado e muito, tá? Porque com o avanço da tecnologia, a gente tende a ter mais aparatos tecnológicos. Então, tudo que for tecnológico, seja uma pilha, certo? Ele já entra no lixo eletrônico e isso é altamente contaminante para o nosso meio ambiente, tá certo? Então, por Lixo isso, industrial, né? não é o industrial, Júlio. O industrial ele pode ser de várias coisas. Tá? Eu estou falando do lixo eletrônico mesmo, por exemplo. Um computador que não presta mais, uma impressora, uma televisão, aquelas televisões de tubo, geladeira, um ventilador, certo? Um celular, uma pilha, uma bateria, qualquer coisa, certo? Pode ser um lixo eletrônico, tá? Aí veja, a destinação do lixo, ela pode ser variada, tá? E ela tem que ter realmente como é que se diz? O descarte do lixo ele tem que ter um gerenciamento. Porque existem vários tipos de lixo que a gente vai ter, que a gente vai produzir, mas que eles precisam ir para lugares distintos. Por exemplo, um lixo doméstico, se for um lixo assim, de papel, vidro, papelão e tudo mais, ele pode ir sim para as regiões de reciclagem, os locais onde vão fazer
a separação e a reciclagem desse lixo para que eles possam ser reutilizados, tá? E aquilo que não presta, como o lixo orgânico, outros tipos de lixo, eles podem ir para os aterros, né? O que seria o aterro sanitário? O aterro é quando a gente tem aquele grande buraco, né, que se faz, tá? Coberto de concreto, coloca-se o concreto justamente para que não se haja a contaminação do solo, entendeu? E aí ele vai, ó, colocando todo aquele lixo que não vai ser utilizado, que não vai ter utilidade, e vai soterrando com terra. Lembrando que tem um cano por onde vai sair os gases, porque lixo orgânico produz gases devido à fermentação, tá? E aí ele vai soterrando. Isso é o aterro sanitário para aquele tipo de lixo que não vai servir mais. Agora, por exemplo, o lixo que é reciclável, ele tem como a gente reciclar, então a gente pode reutilizar, tá? O lixo hospitalar, por exemplo. O lixo hospitalar é um tipo de lixo que a gente não pode jogar em qualquer lugar, tá? Então, seringas, agulhas, lancetas, algodão contaminado com sangue, vidro com medicamento. Então, tudo isso tem que ser incinerado. Tá? Lixo hospitalar ele tem que ser incinerado, porque ele é altamente contaminante. Tanto ele pode contaminar o micro-organismo, né? Pode ser... esqueci o nome agora, olha. Pode ser uma contaminação biológica, como pode ser uma contaminação química também, tá? Então, até lixo radioativo, ele tem que ter um descarte totalmente seguro, tá certo? Aí, veja só, a maior parte do lixo coletado, 75% mais ou menos, é depositada em lixões, que é errado, tá? Os lixões são a céu aberto, sem nenhum tratamento, podendo gerar vários problemas, como gases e mau cheiro, tá? O aparecimento de insetos e animais que podem transmitir doenças também. E o problema dos lixões, além desses, são as pessoas, certo? Que por ali vivem, certo? Que são os catadores de lixo. Gente, os catadores de lixo, eles são pessoas que vocês não sabem a importância que existe dessas pessoas por ali, porque é eles que vão fazer vão catar aquele lixo que poderia ser reutilizado. Para bater aí, Ítalo, por favor, senão eu desligo o microfone, tá? Então, não é tu não? Então, eles é quem vão fazer a catação desse lixo, quem vão separar tudo direitinho e tudo mais, e isso é ótimo para a gente, tá certo? Então, os catadores de lixo, eles deveriam ter um sindicato mais respeitoso, eles deveriam ter um salário fixo, eles deveriam ter melhores condições de trabalho, porque eles vivem disso, tá? Além do mais, o ato de você separar o lixo, você vai estar agindo como prevenção. Vamos imaginar, por exemplo, Júlia, tu tem uma pessoa na tua família que utiliza insulina, tá? E aí essa pessoa, ela usa insulina injetável, então você usa a agulha, tudo direitinho, tudo mais. Aí vamos dizer, é um exemplo, tá? Vamos dizer que essa pessoa, ela tem uma doença contaminante, ela tem um HIV no sangue, tá certo? E aí ela usou essa seringa, porque ela também tem diabetes e tudo mais. Aí você pega e joga essa seringa lá no lixo comum. O catador de lixo, do caminhão de lixo, ele pode pegar e pode se furar, não pode? Pode. E aí ele pode se contaminar com uma doença que ele não teve nada a ver. Não pode. E contaminar outras E pessoas. contaminar outras pessoas porque ele não vai saber. Entendeu? Então vejam o grande problema. Só por conta de uma agulha. Tá vendo? Então, gente, é muito importante que a gente faça a coleta, não, a seletividade do lixo até em casa. O lixo da cozinha é aquele lixo que é doméstico, né? Aquele lixo que a gente vai jogar fora produtos orgânicos, restos de alimento, casca de fruta, essas coisas. Agora, por exemplo, a caixinha do leite, coloca lá numa lixeira que só vai botar papel, que só vai botar papelão, tá? A lata de ervilha, a lata de milho verde, tá? O plástico lá a bisnaga do ketchup, as coisas. Então, tudo isso você pode jogar, certo? Em locais separados. Separar o lixo é interessante. Por quê? Porque a gente, sem saber, a gente vai estar facilitando o trabalho de outras pessoas que são muito mais carentes do que a gente, tá certo? Então, se vocês puderem, façam isso.
tá? Fazer o bem nunca é demais, né? Aí outra porção desse lixo, cerca de 23% do lixo é colocado nos locais corretos, que são os aterros sanitários, né? Aí os aterros sanitários, eles vão vir aí para cidades mais desenvolvidas. Neles o lixo é jogado sobre uma camada impermeável que impede a penetração do chorume, que possa contaminar o lençol subterrâneo. O lixo é esparramado e compactado por tratores, sendo coberto depois por uma camada de terra. Isso evita o mau cheiro e a proliferação de insetos e ratos. Então seria assim a melhor forma para descarte desse lixo comum, desse lixo doméstico. Tá certo, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Não, Não, nenhuma. né? Outra Não. parte do lixo, ele vai ser incinerado, né? Ou seja, a incineração é quando se queima aqueles resíduos, tá? Porém, a incineração ela não é tão boa, né? Porque com a incineração a gente está contribuindo para quê? Para a emissão de gases na atmosfera. Isso não é legal. Agora, sim, infelizmente, o lixo hospitalar ele realmente precisa ser incinerado. Então, não é todo o lixo que pode ser incinerado, tá, gente? Então, quanto menor lixo para ser incinerado, melhor. Porque aí a gente vai contribuir menos para a emissão de gases dos efeitos estufa, tá bom? Então, veja, a energia liberada pela queima pode ser utilizada, enquanto as cinzas podem virar e construir um fator importante. Ó. A energia liberada pela queima pode ser utilizada, certo? Enquanto as cinzas também podem vir a constituir um ótimo fertilizante para o solo, tá? Essas são as vantagens de incinerar lixo. A desvantagem é a emissão de gases tóxicos na atmosfera, tá certo? Tá certo. Beleza, gente. Então, quem for fazer aí, por exemplo, algum curso superior na área de saúde, ou na área de indústria, na área de química industrial, ou na área de engenharia e produção, na própria engenharia civil mesmo, né, que a própria engenharia civil mexe com alguns produtos químicos, vocês vão ver que existem os protocolos de biossegurança, tá? Não só para a nossa segurança, como para a segurança do meio ambiente, tá? E aí vocês vão ver aí tudo bem direitinho quais são os descartes de lixo. Aí vem a lei, a NR95, NR32, que são os gerenciamentos de lixo adequado. Aí você tem que saber qual é o lixo, o local certo do lixo, qual é a lei que diz aquilo. Olha, é babado, viu? Se preparem. Certo, gente? E para finalizar os conteúdos de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos, certo? Ambientais contra a própria vida, contra a vida em si, tá? E aí é onde a gente tem, por exemplo, quando a gente vai falar um pouquinho sobre desmatamento e a extinção de algumas espécies, tá? Gente, biodiversidade, vocês já sabem o que é, né? É a riqueza biológica de espécies que temos no nosso planeta, na nossa biosfera, tá? Então, por exemplo, regiões tropicais, particularmente, elas são muito ricas em espécies biológicas. Por quê? Porque existem determinados tipos de animais e vegetais que eles só vão viver naquela área, eles não vivem em outro ambiente. Por exemplo, um urso, que são de regiões mais frias, ele pode viver numa região mais fria, ele pode viver numa região mais temperada, tem a questão da hibernação e tal. Ele pode viver em outros tipos de regiões. Agora, existem, por exemplo, alguns animais, alguns insetos, alguns pássaros, até alguns tipos de peixes mesmo, que eles não vivem em ambientes frios, eles têm um ambiente correto, certinho, temperatura climática para sobreviver, tá? Como a gente viu na questão que a gente estava estudando os biomas, tem animal que é só do Pantanal. Tem animal no Brasil que é só do Pantanal, ele só vive naquele ambiente. Se ele tiver em outro ambiente, ele não vive. Certo, gente? Então, ó, isso é ruim, de alguma forma, porque se a gente degrada uma área, esses animais não têm para onde ir e vão acabar morrendo por falta de condições de vida. Veja, ele não tem onde se alimentar, não tem onde morar, não tem onde dormir, não tem onde relaxar, não tem nada. Então ele vai acabar morrendo por N fatores.
tá certo? Tanto vegetais quanto animais, tá? O Brasil está entre os 5 maiores detentores da riqueza biológica, ou seja, o Brasil é um dos países que mais tem biodiversidade, mas também é um dos países que mais agride a sua própria fauna e a sua própria flora, tá? Um grande problema sobre a vegetação, né, no caso, não só a vegetação, como também a fauna, né, os animais, é o desmatamento. Com o desmatamento, várias espécies são destruídas. Tá? Então, desmatar uma determinada região, drenar uma região de pântano, transformar cerrados em pastos, construir rodovias, represas, tudo isso pode levar à destruição do ecossistema e à extinção de várias espécies que vivem naquele ecossistema, porque elas são endêmicas daquela área, elas são únicas dali. Tá? Então, à medida que os habitats vão se fragmentando em pequenas porções, tá? As espécies ali elas vão buscando a necessidade de explorar outros ambientes, vai haver competição entre elas, tá certo? E isso ocorre de forma muito intensa, podendo contribuir para a destruição em massa daquele, tanto do ecossistema quanto daquela espécie. Tá certo, gente? E aí, ó, isso é muito ruim porque a gente vai ter espécies aí que a gente nunca mais vai realmente ter. Então, pronto, aquele ararazu. Ararazu é uma espécie de pássaro que está em extinção, porque a ararazu é típica da Amazônia. Se desmatar ali aquela área, acabou a ararazu. Tá? Algumas espécies aqui, ó, brasileiras que estão ameaçadas de extinção. Ó. Para a elaboração da lista das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, em parceria com a Fundação da Biodiversidade para a Conservação da Diversidade Biológica, veja quantos órgãos participam de tudo isso. A Sociedade Brasileira de Zoologia, a Conservação Internacional e centenas de especialistas trabalham durante o ano todo. Foram reconhecidas 3 classificações relativas à ameaça de espécies em função de critérios estabelecidos. Tá? Então, vejam, as regiões, deixa eu ver aqui, quando as pessoas consideram... Então, ó, as regiões, por exemplo, do Cerrado, as regiões do Pantanal, as regiões, não toda, tá? Uma parte, metade dali da região da Amazônia, são as regiões do Brasil que mais sofrem com a questão da extinção de alguns tipos de espécies, tanto espécies de animais quanto espécies de vegetais, tá certo? Sem falar também em algumas espécies, certo, que já entraram em extinção, que faziam parte aí da grande massa de Mata Atlântica, que hoje em dia a gente sabe que a gente não tem mais. Mata Atlântica, a gente só tem 7% de Mata Atlântica no Brasil. Tá? A gente não tem mais. Então, algumas instituições, algumas reservas, ONGs, Greenpeace, eles tentam, né, preservar essas áreas. Existem várias áreas de preservação ambiental, certo? Mas, infelizmente, é muito pouco. Tá? E aí eu fecho essa disciplina de ecologia tentando mostrar um pouco para vocês que o principal problema realmente do planeta se chama ser humano, né? Não tem outra. A gente viu como o planeta, como a biosfera do planeta, ele tem a sua dinâmica, a gente viu toda a dinâmica dele, do nosso planeta, mas o planeta ele precisa respirar um pouco, pessoal. Ele precisa viver e é uma coisa que não está acontecendo, tá? Então, catástrofes naturais, terremotos, maremotos, enfim, tudo, pandemia. Para mim, nos meus conceitos de vida, tudo isso são respostas do planeta para os seus agressores, tá certo? Porque quando se tem catástrofes, apenas quem sofre é o ser humano, tá? E aí a gente tem aí uma grande massa de pessoas morrendo e tudo mais,
né? E isso nada mais é do que resposta do planeta. Se não fosse por uma pandemia, seria um terremoto, seria um maremoto, seria um vulcão entrando em erupção, certo? Qualquer coisa aí para poder a Terra ter um pouco de equilíbrio, tá? E aí é isso, gente. Para a gente ser um cidadão honrado, a gente tem que ter, além de tudo, né, além dos nossos direitos e deveres com as pessoas, com aqueles que nos rodeiam, a gente tem que ter também responsabilidade com o planeta, com o nosso ambiente, tá? Então vocês hoje em dia são um terceiro ano maravilhoso, certo? Que eu gosto demais de vocês, inteligentíssimos, só vocês sabem qual é a força da inteligência de vocês, e eu espero que quando vocês saírem daqui do terceiro ano, vocês vão para o ensino superior, mas vocês vão para o ensino superior com uma missão, tá? Vocês vão para o ensino superior com a missão de se tornar alguma coisa para ajudar ou a sociedade, ou ajudar pessoas, ou ajudar o planeta, tá? As profissões, gente, elas existem para ajudar uns aos outros. A gente não deve só, eu quero ser médico porque eu quero ganhar dinheiro. Não, não é isso. Eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas, tá? Eu quero ser professor porque eu quero educar as pessoas, eu quero levar conhecimento às pessoas, eu quero transpassar conhecimento, tá? E é assim que a gente vive, entendeu? Nunca a gente pode pensar somente no nosso lado, a gente sempre tem que pensar no bem do próximo, lógico, no meu bem também e no bem do nosso planeta. E aí a gente tem um bem conjunto que vai favorecer a todo mundo. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Tá certo. Não, Nenhuma. Nenhuma. Gostaram do conteúdo de ecologia? Não é legal? é. Uhum. Perfeito, eu acho ótimo esse conteúdo. Veja, gente, Quando a então, ó, pessoa entende é bom. não é? Então, veja, a gente É. fechou ó, o conteúdo de ecologia. Quando for, hoje é quarta, né? Quando for amanhã e sexta, a gente vai fazer só algumas atividades, certo? Porque a gente quase não fez atividade. Só conteúdo. A gente faz algumas atividades. Quando for semana que vem, eu volto com química, tá? A gente vai rever algumas coisas de isomeria, dar uma revisada, fazer algumas atividades. Mas semana que vem é os trabalhos, né? Mas É. tá com a bexiga que vocês não vão conseguir apresentar esses trabalhos em 2 ou 3 aulas. São 6 aulas que a gente tem por semana, então dá. É, dá tempo. Né? Dá tempo já de É. ver diversas partes de química também. Tá, gente? Aí vejam só. Para terminar é o seguinte. Vocês vão fazer o trabalho. Eu marquei já a data da prova. Não. Não, né? Pronto. Deixa eu marcar a data da prova. O assunto que vai cair é o que, Alan? Vai ser todo o assunto de ecologia. Certo? De Todo o assunto de biologia, né? ecologia, de biologia. De química vai ser só isomeria. Isomeria óptica, isomeria espacial, tudo que for isomeria vai ser o de química. Tá? Então, deixa eu marcar Diga a aqui. data. Espera aí. Oitavo, aí nono, primeiro e terceiro. No terceiro ano, a nossa prova vai ser dia 22 de julho. Certo? Certo. Dia 22 de julho, a gente vai ter a nossa prova online. Tá? Lembrando que Vai ser. o trabalho vale 12,5 e a prova vale 12,5. Certo? Diga. Vai ser tudo no dia, né? Química e biologia. Deixa eu ver. Não, química eu acho que eu posso deixar para quinta ou para sexta, dia 23 ou 24. Para não ficar muito. Tá? 22 e 23, né? 22 e 23 ou 22 e 24. A gente vê. Certo? Química, Certo. gente, eu não vou passar Desse mês. trabalho. De julho. Certo? Química, gente, eu não vou passar trabalho porque o conteúdo de química é só aquilo. Tá? Então é a identificação da cadeia, identificação isomérica e pronto. Só um minuto. Alô? Alô?
Boa tarde. Tudo bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei do que se trata. Fala comigo lá no WhatsApp que que eu vou resolver tudo isso hoje. Eu estou dando aula agora. Tu tem meu número, não é? Pronto. É a questão do boleto, da matrícula, que eu não tinha conseguido pagar, mas eu já estou com o dinheiro em mãos, aí eu já quero resolver isso contigo. Pode ser débito? Não, né? Então, fala tudo que tu tem para falar lá no WhatsApp mesmo, fica mais prático para mim, porque eu estou em aula agora, vice. Aí eu entro em contato contigo daqui a pouquinho. Viu? Tchau, por nada, amor. Tchau. Já vai se desligar, viu? Aí liga a mulher assim, alô, boa tarde. É não sei o que, não sei o que. Que é do pessoal de Santa Catarina. Já vai desligar. Era cobrança. Não é cobrança não, é porque eu vou fazer uma pós-graduação. Tem 30 segundos. Aí, então tchau. Tchau.